componente FAY é nula, porque o vetor projetado FAY também é nulo, certo? Certo. Agora, calcule as componentes da força-peso, começando pela componente x. A componente Px é igual a P cosseno de θ. Mas de onde você tirou essa relação? Ué, professor, o módulo da componente x de uma força não é igual ao módulo da força multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre a força e o eixo? É. Só que o ângulo beta entre a força-peso e o eixo AX não é θ. Θ é o ângulo formado entre o plano inclinado e a horizontal. Por esse triângulo retângulo, vemos que beta mais θ é igual a 90 graus. Logo, beta é 90 menos θ. Agora, calcule Px. Tá. O vetor projetado Px tem o mesmo sentido do vetor unitário I. Portanto, a componente Px é positiva. Por esse triângulo, nós temos que o cosseno de beta, que é o cosseno de 90 menos θ, é igual a Px sobre o módulo do peso. Logo, nós temos que Px é igual a P cosseno de 90 menos θ. Como o cosseno de 90 menos θ é igual ao seno de θ, Px vai ser P seno de θ, certo? Certíssimo. Agora, calcule a componente y do peso. Tá. Primeiro, eu vou calcular o ângulo gama entre o peso e o eixo OY. A soma do ângulo gama com o ângulo beta vale 90 graus. Como beta é igual a 90 menos θ, temos que o ângulo gama é igual a θ. Certo, professor? Certo, continue. Então vamos lá. O vetor projetado PY tem o sentido contrário ao do unitário J. Logo, a sua componente PY é negativa. Por esse triângulo, eu tenho que o cosseno de θ é igual ao módulo de PY dividido pelo módulo do peso. Logo, eu tenho que o módulo de PY é igual a P cosseno θ. Então, a componente PY é igual a menos P cosseno de θ. Certo? Perfeito. A componente de um vetor na direção de um vetor unitário é o número pelo qual se deve multiplicar o unitário para obter o vetor projetado. Se o vetor projetado tem o sentido do unitário, a componente é positiva. Se o vetor projetado tem o sentido contrário ao unitário, a componente é negativa. Agora, utilize a segunda lei de Newton em componentes para calcular os módulos da normal e da força de atrito. Eu vou trabalhar com a componente Y da segunda lei de Newton. Então, eu tenho que NY mais TY mais FAY é igual a zero. NY é N. PY é menos P cosseno de θ. FAY é zero. Então, eu tenho que a normal vai ser igual a P cosseno de θ, que na verdade é mg cosseno θ, certo? Certo. Agora, calcule o módulo da força de atrito. Eu vou utilizar a componente x da segunda lei de Newton. Nx mais Px mais Fax é igual a zero. Nx é zero. Px é P seno θ, que é igual a mg seno θ. E Fax é menos Fa. Logo, eu tenho que a força de atrito, o módulo da força de atrito vai ser igual a mg seno de θ, certo? Certo.
Bruna, o bloco fica em repouso para qualquer valor do ângulo θ? Acho que sim, né? Observe e explique. Ué, o bloco deslizou quando você aumentou o ângulo θ, eu não entendo por quê. Lembre-se que o módulo da força de atrito estática é proporcional ao seno do ângulo θ. Ou seja, o módulo dela aumenta quando o ângulo θ aumenta. Ah, entendi. Então, o módulo da força de atrito, que é mg seno de θ, tem que ser menor ou igual que a força de atrito máxima, que é μ estático vezes a normal, que é mg cosseno de θ. Com isso, nós temos que o μ estático vai ter que ser maior ou igual que a tangente do ângulo θ. É por isso que, se a tangente do ângulo θ é menor ou igual que o coeficiente de atrito estático, o bloco permanece em repouso. Mas se ela é maior, o bloco começa a se deslocar. Perfeito. Por hoje chega, né? Chega. As forças não desprezíveis que atuam sobre o bloco quando ele está em repouso são a normal, o peso e a força de atrito estática. O módulo da normal é a massa do bloco multiplicada pela aceleração da gravidade e pelo cosseno de θ. O módulo da força de atrito estática é a massa do bloco multiplicada pelo módulo da aceleração da gravidade e pelo seno do ângulo θ. O módulo do peso é a massa do bloco multiplicada pelo módulo da aceleração da gravidade. Para o bloco permanecer em repouso, a tangente do ângulo θ tem que ser menor ou igual ao coeficiente de atrito estático.